Estou aqui para cumprimentar a torcida vascaína, desejando boas-vindas a mais uma atualização sobre o nosso querido Vascão. No vídeo de hoje, como de costume, trago para você, torcedor do Vasco, espalhado por todo o Brasil, as últimas atualizações, novidades e informações sobre tudo o que ocorre no cotidiano do nosso clube. Vamos conversar bastante sobre a partida desta quarta-feira, um jogo crucial para o Vasco na Copa Sul-Americana, onde está em jogo a liderança da fase de grupos. Se o Vasco conquistar a vitória e a equipe argentina tiver um revés, o clube pode assumir a ponta da tabela. Assim discutiremos os desfalques, a provável formação e o que podemos aguardar desse jogo fora de casa. Também vamos abordar a situação do treinador, já que houve um entendimento entre o Vasco e o técnico, mas até agora o contrato ainda não foi assinado. Existe a expectativa de que hoje possamos ter o anúncio oficial do clube sobre a nova contratação do treinador. Vamos aprofundar esse tema e inclusive trouxemos informações completas, uma apuração exclusiva realizada por um profissional que trouxe essas notícias em primeira mão ontem. Além disso, comentaremos sobre uma notícia que teve grande repercussão na noite anterior relacionada a um desentendimento entre duas figuras conhecidas que foram antigos aliados e amigos, mas parece que a amizade chegou ao fim. Um deles gravou um vídeo expressando sua insatisfação e declarou que a partir de agora a outra pessoa é seu inimigo. E não se ficou só nisso, pois ele mencionou que possui muitas informações que pretende divulgar, as quais podem comprometer a presidência do outro. Portanto, permaneça conosco até o final, pois este vídeo está recheado de assuntos relevantes e há muitas notícias importantes para discutirmos. Há muitas informações que podem ser veiculadas na mídia e que podem impactar a presidência. Assim, fiquem com a gente até o fim, pois este vídeo contém diversos temas significativos e várias informações que precisam ser abordadas. Para aqueles que ainda não se inscreveram, aproveito para fazer um convite à inscrição. Há um botão escrito Inscreva-se, clique nele e junte-se à nossa comunidade. Também gostaria de solicitar a colaboração de todos, deixando um like que é essencial para nós. A sua participação tem grande valor aqui. E quem puder compartilhar o vídeo, ajudando a divulgar em grupos de WhatsApp e redes sociais, seremos extremamente gratos por essa ajuda. Quero enviar um grande abraço, pois ontem assisti a um podcast de uma pessoa próxima que deu uma verdadeira aula sobre o Vasco. Se puder, vá conferir. E aqui deixo um salve para a galera do podcast, especialmente para essa pessoa que falou muitas verdades. Quero dizer, estou com você, amigo. No ano que vem, conte comigo para o que precisar. Você é uma pessoa em quem confio muito, um irmão que o Vasco me deu. E estarei sempre ao seu lado, independentemente de qualquer situação, pois o que pulsa em seu coração é o amor pelo Vasco da Gama. Então vamos começar o vídeo falando um pouco sobre o jogo de quarta-feira entre o Vasco da Gama e o Puerto Cabello, um duelo fora de casa que é extremamente significativo para o clube, pois vale a liderança do grupo na Copa Sul-Americana. É claro que o Vasco precisa vencer e torcer por um tropeço da equipe argentina, ou então golear com uma diferença de 3-4 ou 5-0. Se a equipe argentina vencer, mas não por uma diferença significativa de gols, o Vasco assumiria automaticamente a liderança da fase de grupos. Novamente o Vasco enfrentará desfalques como um zagueiro que segue em tratamento médico devido a uma costela fraturada. Outro jogador é um que não fez a viagem. Se o Vasco conseguir balançar as redes, a equipe assume a liderança do grupo. Contudo, o time terá que lidar com desfalques importantes, incluindo um zagueiro que está em tratamento por conta de uma costela fraturada. Outro atleta relevante também não embarcou, pois está enfrentando problemas no joelho. Além disso, um jogador que se machucou na última partida estará fora de ação. Por outro lado, um atleta que sofreu uma lesão muscular parece estar na fase de recuperação e se juntou ao grupo. Exames realizados indicam que ele está pronto para atuar, embora precise de um tempo adicional para uma recuperação completa. Isso pode possibilitar sua participação no jogo. Há expectativas de mudanças na formação inicial com o atleta, retornando ao meio de campo e outro reforçando o ataque, ambos preservados do último jogo, para garantir que estejam em plenas condições. Assim, é bastante provável que esses dois comecem como titulares.
O time deverá entrar em campo com um goleiro, um lateral direito, um lateral esquerdo. E a defesa será formada por 2 jogadores, um dos quais se destacou na última partida e ganhou essa oportunidade. Na minha visão, o erro cometido na última partida foi por conta de outro jogador que, apesar de ter contribuído, foi responsável por um gol sofrido. O meio de campo deve ter um volante defensivo, outro jogador mais avançado, além de mais 4 atletas. Esta deverá ser a formação do Vasco. É essencial que a equipe vença esta partida para manter viva a disputa pela liderança, já que um empate ou uma derrota pode fazer o Vasco despencar para a 3ª ou até a 4ª posição. Com uma vitória, como já mencionado, o Vasco teria a oportunidade de ultrapassar o Lanús e assumir a primazia na fase de grupos. O Vasco se encontra em uma intensa luta pela liderança, pois um empate ou uma derrota neste confronto pode levar a uma queda para a 3ª ou até a 4ª posição. Em contrapartida, se vencer, o Vasco terá a chance de superar o Lanús e liderar o grupo. Com essa vitória, o Vasco alcançaria 10 pontos, enquanto o Lanús, caso empate ou perca, veria o Vasco assumir a liderança de maneira definitiva. Além disso, se o Vasco conseguir uma vitória elástica e o Lanús vencer por uma diferença mínima de gols, o Vasco ficaria na frente pela questão do saldo de gols. Portanto, é uma partida de extrema importância e o Vasco já está a caminho da Venezuela. Com certeza este jogo será observado com grande atenção. É provável que o novo treinador ainda não esteja à frente da equipe, e a expectativa é que o treinador interino continue a comandar temporariamente. Torcemos para que o Vasco alcance a vitória tão esperada. Agora, mudando de foco, vamos discutir uma questão polêmica que envolve uma rivalidade inesperada. Esta disputa envolve o presidente do Vasco e uma pessoa que foi um grande amigo. Na verdade, foi essa pessoa que incentivou o presidente a se candidatar ao cargo de liderança do clube. Ambos sempre estiveram no mesmo grupo político que anteriormente era liderado por um ex-candidato. Na última eleição, o presidente foi o escolhido, mas parece que a relação entre eles deteriorou-se nos últimos meses. Críticas têm surgido em relação a contratações e decisões equivocadas, como a escolha de um diretor de futebol e a nomeação de outra pessoa para um cargo que não ficou claro. Recentemente, a situação se agravou, pois essa figura foi desassociada de uma organização. E então ele se manifestou. O cargo de diretor de futebol ocupado pelo profissional mencionado parece não ser totalmente entendido em relação às suas atribuições. A situação tornou-se insustentável recentemente após a expulsão de um ex-atleta do quadro de sócios de um dos clubes. Este jogador fez declarações contundentes avisando que não é aconselhável tê-lo como opositor, pois ele possui conhecimento de várias irregularidades na gestão atual. Ele expressou a intenção de revelar informações que podem gerar confusão no ambiente. Se realmente tem conhecimento sobre falhas administrativas, é justo que faça essas revelações uma vez que a torcida merece estar ciente dos acontecimentos internos. Existe um clima de rivalidade que muitos têm comentado, sugerindo que isso se deve a questões políticas e possíveis candidaturas à presidência no próximo ano. Embora as eleições ainda estejam um pouco distantes, há quem acredite que se a intenção fosse provocar agitação, seria mais apropriado esperar um momento mais próximo do pleito. Não parece razoável acreditar que ele criaria um cenário tão caótico sem motivo, principalmente em relação a uma amizade que era considerada forte. Agora parece haver uma disposição de expor informações que podem trazer problemas para a diretoria. Nos próximos dias será interessante acompanhar se essas revelações de fato ocorrerão, pois há grande curiosidade sobre o que será trazido à tona. Sobre a situação do treinador, há sinais de que um acordo está bem próximo. As tratativas entre o clube e o treinador aparentemente chegaram a um entendimento quanto às questões financeiras. O clube parece ter ajustado o salário desejado pelo treinador, incluindo a sua comissão técnica. Importante destacar que a remuneração proposta está próxima de R$ 2 milhões por mês, um valor que é considerado padrão para um treinador no cenário do futebol brasileiro atualmente. Por exemplo, outros técnicos em equipes de destaque recebem montantes ainda maiores. O valor sugerido é comum para um clube que deseja brigar nas primeiras posições do campeonato. Agora restam apenas alguns detalhes a serem acertados e
Profissional que trouxe essa informação com exclusividade irá aprofundar esses pontos em breve. Essa atualização sobre a negociação e a possível contratação está sendo aguardada com grande expectativa. Entre o clube e o treinador, percebe-se que ele se tornou a principal escolha da diretoria para o cargo após a saída do técnico anterior. Se todas as partes chegarem a um entendimento, o novo treinador poderá assumir a equipe para o restante da temporada. O próprio representante já afirmou que as negociações estão em andamento. De acordo com informações veiculadas na mídia, o principal entrave nas conversas era a questão financeira, uma vez que cada um tinha expectativas distintas sobre o valor ideal. Contudo, após apurações, foi possível constatar que os dois lados chegaram a um acordo financeiro com um valor abaixo dos 2 milhões de reais que havia sido inicialmente cogitado. Essa quantia foi considerada excessiva, levando as partes a continuarem as conversas. Não é possível determinar qual foi exatamente o montante acordado, pois isso seria irresponsável. Questionou-se se o valor estava próximo dos 2 milhões de reais mencionados antes, e a resposta foi que, segundo informações, o total ficou abaixo desse patamar. Assim, isso é o que pode ser relatado por agora. É evidente que a busca por mais informações e novos detalhes permanecerá em andamento. Inicialmente, os lados chegaram a um consenso financeiro e o novo treinador pediu que o processo avançasse rapidamente para que ele possa assumir a equipe o quanto antes. Embora ainda faltem alguns detalhes para serem ajustados, não é possível assegurar que o novo treinador será oficialmente confirmado até que o contrato seja assinado. Portanto, as negociações continuam em andamento, mas a principal barreira, que era a questão financeira, parece ter sido superada. Além disso, existem outras questões a serem discutidas, especialmente relacionadas ao desempenho do técnico em partidas da última edição. As negociações seguem, mas a principal dificuldade, que era a questão financeira, foi aparentemente resolvida pelo menos em um primeiro momento. Além disso, há outras questões a serem debatidas, principalmente em relação ao desempenho do treinador nos jogos da última edição do Campeonato Brasileiro de 2024. Ele liderou uma equipe em 20 partidas e obteve apenas 3 vitórias. Esse resultado de fato gera preocupação e um certo grau de desconfiança, especialmente em um primeiro instante. Além disso, é relevante comentar sobre sua metodologia de trabalho, que é relativamente mais complexa. Até mesmo os atletas convocados durante seu período como interino na seleção nacional mencionaram isso. Lembro de uma declaração feita após uma partida, onde foi ressaltado que precisaríamos de tempo para assimilar a forma como o treinador aprecia jogar, pois sua proposta é muito distinta do que costuma ser observado em outras partes do mundo. Portanto, surge a indagação: seria ele a melhor opção para a equipe, considerando o cenário atual? Com a intensa maratona de jogos e o pouco tempo para treinamentos, que é fundamental para que os jogadores assimilem a proposta que enfatiza a prática além da repetição, até que se alcance o mais próximo possível da perfeição. A perfeição em si é algo inalcançável, mas o estilo de jogo, especialmente a saída de bola arriscada, demanda um treinamento rigoroso. Assim será um desafio, especialmente se esse desfecho positivo se concretizar, já que ainda não está tudo decidido, mas tudo indica que isso pode acontecer, dado que o principal obstáculo foi resolvido. Além disso, é crucial considerar o desempenho recente e o tempo que o novo treinador terá para trabalhar, se receberá o suporte necessário, especialmente em relação ao desempenho no Campeonato Brasileiro, onde a equipe não tem obtido bons resultados. E isso, sem dúvida, é fundamental na Copa. É fundamental levar em consideração não apenas o desempenho, mas também o tempo que estará disponível para o trabalho e se haverá o suporte adequado. O rendimento recente da equipe no campeonato brasileiro tem sido insatisfatório e é crucial atentar-se também à Copa Sul-Americana, onde a equipe já demonstrou um foco mais intenso. Contudo, não haverá liderança da equipe no próximo confronto contra o Porto Cabédio, na Venezuela. Mesmo que essa pessoa assumisse a responsabilidade pelo time, seria desafiador devido ao curto período para preparar a equipe. Adicionalmente, é essencial lembrar que o treinador precisa contar com um elenco que se adeque ao estilo de jogo que deseja implantar.
É necessário reunir jogadores, especialmente na defesa, que possuam um bom domínio técnico para a saída de bola, além de volantes capazes de realizar passes precisos. Essa saída de bola pode ser arriscada, mas caracteriza o trabalho do treinador. De modo geral, o elenco deve elaborar uma estratégia que concentre jogadores de um lado para atrair a marcação e criar espaços aproveitando as ocasiões em que o adversário está desorganizado. Para isso é vital dispor de jogadores rápidos, algo que a equipe atualmente não tem em grande número. Ao examinarmos a formação titular, podemos mencionar alguns como o lateral direito e a dupla de zagueiros, sendo que um deles lida com um problema no pé devido a uma lesão. Além destes, há também outro atleta que não é tão ágil, mas mantém uma intensidade considerável. Desse modo, são poucos os jogadores velozes que se encaixam neste modelo de jogo que se deseja adotar. A atualização que posso trazer é que houve avanços nas negociações, especialmente porque as partes conseguiram chegar a um acordo financeiro, mas ainda restam algumas questões a serem discutidas e ajustadas para que a equipe alcance um desfecho positivo e contrate um novo treinador. É interessante conhecer a opinião de todos sobre a possível chegada desse profissional. Vocês acreditam que a torcida terá paciência durante essa fase? É válido refletir sobre se a equipe possui um elenco com as características necessárias para a implementação do estilo de jogo proposto. É imprescindível que todos participem dessa conversa. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficarem sempre informados sobre novos vídeos, outras novidades que surgirem. E não se esqueçam de deixar seu like no vídeo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama surpreendeu seus torcedores nesta segunda-feira ao anunciar oficialmente a contratação do atacante Iony Gonzalez, ex-jogador do Fluminense. O reforço chega em um momento decisivo da temporada, quando o clube busca mais consistência ofensiva e uma recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro. A chegada do colombiano pegou muitos de surpresa, já que seu nome não era especulado nos bastidores de São Januário nos últimos dias, o que demonstra uma movimentação discreta e estratégica da diretoria cruz-maltina. Iony Gonzalez, de 29 anos, é conhecido do futebol brasileiro principalmente por sua passagem pelo Fluminense em 2019, quando se destacou com boas atuações, velocidade e presença de área. Seu desempenho naquele ano lhe rendeu o reconhecimento nacional e a transferência para o Benfica, de Portugal. Desde então, o atacante acumulou passagens por clubes como Corinthians, LA Galaxy, Ceará e, mais recentemente, o Deportivo Cali, da Colômbia. Apesar de altos e baixos na carreira após sua saída das Laranjeiras, Iony ainda é visto como um jogador com potencial para fazer a diferença no ataque, especialmente quando bem fisicamente e motivado. A diretoria do Vasco aposta na experiência do atleta e em seu conhecimento do futebol brasileiro para agregar qualidade ao elenco comandado pelo técnico Ramon Dias. Com a equipe enfrentando dificuldades para balançar as redes e precisando de alternativas no setor ofensivo, a contratação de Iony surge como uma tentativa de dar mais profundidade e imprevisibilidade ao ataque vascaíno. Segundo informações internas, o colombiano assinou o contrato até o fim da temporada, com possibilidade de renovação dependendo do desempenho. A torcida vascaína, acostumada com emoções fortes e reviravoltas, aguarda com expectativa a estreia de Iony Gonzalez. Nas redes sociais, a reação foi mista. Enquanto alguns lembraram com entusiasmo dos bons momentos do jogador no Fluminense, outros demonstraram cautela, pedindo foco nos reforços que realmente possam ajudar a equipe a atingir seus objetivos no Brasileirão. O atacante já se apresentou no CT Moacir Barbosa e deve iniciar os treinamentos com o grupo nos próximos dias. A expectativa é de que esteja à disposição do treinador em breve, podendo até aparecer no banco nas próximas rodadas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama.
Até o próximo vídeo.